Este mundo se tornou um inferno estranho, cheio de monstros invulneráveis a armas comuns. A única esperança para a humanidade são alguns poucos selecionados com superpoderes. O mais forte entre eles era o nosso MCK, mas mesmo ele não é todo poderoso. E quando foi traído por uma organização e preso com dezenas de monstros, ele morreu. Felizmente, ele também regrediu no tempo antes do apocalipse. Ele renasceu no corpo de um bebê, mantendo seu conhecimento sobre monstros e seu poder principal, o que lhe permite absorver os poderes e habilidades dos monstros que mata. Depois de olhar ao redor com mais cuidado, ele percebe que de alguma forma se tornou um bebê. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, um pé de chinelo entra em seu quarto. Kay imediatamente entra em alerta, recuando para o canto do berço enquanto a pessoa estranha se aproxima dele. Sua mente fervilha com pensamentos diferentes enquanto tenta descobrir quem é essa pessoa e se ela é da organização. Mas então, a mulher se inclina com um olhar amoroso no rosto e o cumprimenta como Kay. Parece que essa mulher estranha é sua mãe e ela veio vê-lo quando percebeu que ele estava acordado. A mulher volta a cozinhar quando percebe que ele está bem. E Kay para um momento para olhar ao redor. Tudo parece tranquilo e limpo, diferente do mundo ao qual ele está acostumado. A TV está ligada e ele consegue ouvir pessoas se movimentando do lado de fora da casa. Também não parece haver monstros lá fora. Esta é claramente uma era de paz e para ele, de repente, se encontrar aqui como um bebê, significa que ele deve ter reencarnado. Ele está agora em outro mundo onde a catástrofe não aconteceu. E mais importante, não há organização aqui. Isso significa que pela primeira vez em muito tempo, Kay experimentará a liberdade. Apesar de tudo que passou na vida, o Deus do Destino não o abandonou. Este dia será sempre lembrado como o dia de novos começos. Ele olha o calendário mais próximo e vê que o ano é 2020, o que significa que ele acordou antes da grande catástrofe. Isso não é bom, já que ele não pode fazer nada com seu corpo de bebê atual. Ele não consegue nem ficar de pé sem se segurar em alguma coisa, e seus membros são pequenos demais para sustentar seu corpo. Sua garganta também parece estranha em comparação com seu corpo mais velho, então ele também não consegue falar. Tudo isso é uma péssima notícia para ele, já que o tempo é essencial. Não há tempo para ele ser apenas um bebê normal quando o mundo está prestes a entrar no apocalipse. O Prota olha para sua mãe e se pergunta se ela é alguém em quem ele pode confiar. Em vez de depender dela, porém, talvez ele possa usá-la como uma marionete para atingir seus objetivos. Ela precisa ser boa para alguma coisa. Mesmo que não pareça muito confiável, ela é a única adulta a quem ele consegue ter acesso. Ele se pergunta se ela é pelo menos flexível, mas várias caixas caindo da prateleira são suficientes para desmentir isso. Ela também não é boa com as mãos, pois empilha uma quantidade absurdamente alta de farinha numa tigela enquanto cozinha. Ela também não é boa em cozinhar e quase incendeia a casa enquanto tenta fazer o café da manhã. É óbvio que ela não pode fazer nada, mas ela pelo menos tenta o seu melhor para cuidar do seu bebê, mesmo com o cabelo queimado pelo fogo que ela causou antes. Já parece o fim do mundo e o futuro de sua nova vida parece incerto. A campainha toca e sua mãe vai atender e recebe um pacote que acabou de chegar. Antes de abrir a porta, porém, ela precisa encontrar sua carteira para pagar a entrega. Enquanto ela sai para encontrar sua carteira, Kay tenta se lembrar da última vez que ouviu essa palavra. A última vez que ele se lembra de ter ouvido falar de pacotes foi quando entregadores levaram pacotes para encontrar várias pessoas. Esses entregadores também estavam infectados, o que acabou sendo uma situação assustadora. À medida que ele começa a entender a situação e o que aquela entrega de pacote realmente poderia significar, a porta se abre lentamente e uma voz macabra surge do outro lado, incitando para pegar o pacote. Quando a porta se abre completamente, acontece exatamente como o Prota previu. A pessoa do outro lado está infectada e se transformou em um monstro entregador. Kay não consegue se assustar, e mesmo com seu corpo de bebê, precisa encontrar algo para se defender. A única coisa disponível para ele é a mamadeira que sua mãe lhe deu e um travesseiro. Ele agarra o travesseiro e o joga no chão quando, de repente, o monstro lança um ataque direto em sua cabeça. A poderosa explosão corta o berço, e o Prota agarra sua garrafa antes de escapar rapidamente do berço e cair sobre o travesseiro que havia jogado no chão antes. Não é preciso dizer que, se uma explosão como aquela o atingir, ele estará definitivamente morto. Felizmente, ele tem bastante experiência lutando contra monstros de sua vida passada, e por essa experiência, ele sabe que não há como derrotar seu oponente atual. Parece um monstro amplificado, e além disso, os tentáculos em sua cabeça parecem ainda mais perigosos. Mas outra coisa que ele sabe é que monstros fortes como esses são péssimos em fazer curvas fechadas. Ele joga sua garrafa levemente sobre os monstros, e o monstro tropeça nele enquanto corre em sua direção, voando sobre sua cabeça e quebrando a janela. Pela primeira vez, ele sente-se verdadeiramente grato por todas as batalhas brutais que enfrentou em sua vida passada. Enquanto comemora sua vitória, uma cauda brota de suas costas e sai correndo pela janela atrás do monstro. Ele alcança o cadáver caído na rua e devora o núcleo do monstro como um ser vivo. Kay agarra a cauda e a observa enquanto ela mastiga o núcleo do monstro.
Ele está familiarizado com ela, já que esta é a habilidade que ele tinha em sua vida passada, a cauda de Kay. É uma habilidade poderosa, mas ele não tem ideia de por que ainda possui mesmo depois de reencarnar. A grande catástrofe está programada para acontecer 4 anos no futuro, e Kay, em sua vida passada, nasceu 3 anos depois disso. Ele não sabe o que está acontecendo, mas tem muita sorte de conseguir essa habilidade do nada. Em sua vida passada, ele adquiriu após absorver o núcleo de um monstro que também tinha a cauda de coiote. Outra coisa boa é que quanto mais jovem alguém ativar seu poder, mais forte ele se tornará. Para testar, ele transforma a mão em uma lâmina afiada e a usa para golpear o berço, entortando-o instantaneamente. Em sua vida passada, ele despertou como um classe S aos 7 anos. Mas, como ele tem esse poder desde criança, desta vez ele se tornará o lendário triplo rank S. Este é o seu bilhete para riquezas, fama e mulheres bonitas. Nesse caso, ele não precisa ficar nesta casa e bancar o bebê desavisado. Enquanto ele engatinha para começar sua nova vida, o berço que ele dobrou antes começa a cair, e seu alvo está bem em cima dele. Kay tenta se afastar, mas seu corpo desiste, e ele fica incapaz de se mover. O berço de metal eventualmente racha e começa a cair para o lado, e a última coisa que ele vê quando seus olhos se fecham é sua mãe correndo desesperadamente para o seu lado. Enquanto o berço cai, ele se lembra de sua vida passada e de seu mestre implacável que o fez passar por muitas provações horríveis. O homem o fez fazer coisas nojentas, como comer ração de cachorro para sobreviver. Coisas assim serviam para provar que ele era apenas o cachorro da organização. Kay range os dentes, irritado por ser chamado de cachorro da organização. Ele acorda lentamente enquanto o sol começa a brilhar em seu rosto. Parece que ele desmaiou depois de derrotar o monstro. Ele se levanta lentamente e vê sua mãe sentada perto, escrevendo em um livro. Parece que ela conseguiu salvá-lo, afinal. Mas agora a questão é por que ele desmaiou. Em primeiro lugar, parece que o poder de sua habilidade é demais para seu corpo. Ele a usou por apenas 30 segundos e mesmo assim ela o esgotou completamente e o deixou completamente indefeso. Por enquanto, ele precisa ficar mais forte se quiser poder usar seus poderes novamente. Enquanto pensa nisso, ouve o choro de sua mãe. Ele olha para o livro que ela está lendo e ele está coberto de post-its. Na página ela escreve sobre como quase perdeu seu tesouro. Parece que ela está falando dele. Há também um hematoma feio nas costas dela, e é provável que ela tenha adquirido o hematoma por protegê-lo. Sua mãe, de sua vida passada, o teria vendido alegremente para a organização em busca de um lucro rápido. E, no entanto, essa mulher se arriscou para protegê-lo. Ele estende uma de suas mãozinhas para confortá-la. E assim que ela sente o toque dele, ela se aproxima e o agarra em um abraço apertado. Parece que essa mulher é diferente dela, e isso faz decidir ficar com ela por um tempo. De qualquer forma, ainda não há muito tempo, e o mundo mudará em menos de uma semana. O próximo monstro já deve estar a caminho, e ele precisa ser capaz de lutar por mais de 30 segundos se quiser proteger seu novo lar. Do lado de fora do apartamento deles, um limpador de janelas treme de dor enquanto uma gosma azul escorre de seus olhos, boca e nariz. Um slime azul desliza e entra pelos canos de esgoto abaixo dele, a caminho de algum lugar específico. Enquanto Kay pensa nos próximos passos, sua mãe lhe traz algo coberto por um cobertor vermelho. Ela remove o cobertor, revelando um cachorro dentro de uma gaiola para ele. Ela ganhou o cachorro de um vizinho para que ele pudesse ter um companheiro. Kay se lembra do cachorro de sua vida passada. Era um vira-lata feroz e ele nunca pensou que o veria novamente nesta vida. Além disso, o cachorro é grande demais para ser companheiro de brincadeira de um bebê. No entanto, isso pode acabar sendo algo bom para ele. Sua mãe pode ser um pouco tonta, mas parece que ela pode ser útil às vezes, afinal. Se ele treinar o cachorro corretamente, ele pode acabar se tornando um forte aliado e até mesmo um meio de transporte. Ter um cachorro grande pode não ser tão ruim, afinal. Sua mãe sorri ao ver o sorrisinho em seu rosto. Parece que ela tomou a decisão certa e, pelo menos, isso o deixou feliz. Ela deixa os dois brincando enquanto vai fazer mais algumas tarefas domésticas. O Prota encara o cachorro enquanto se pergunta o que vai fazer com ele. Por enquanto, ele precisa alimentar. No primeiro, ele dá ao cachorro uma salsicha da cozinha e ordena que ele coma. Se ele comer, Kay se tornará seu mestre e o treinamento poderá começar. Apesar da tentativa do bebê de firmar um contrato com o cachorro, parece que ele é simplório demais para entender o que estão fazendo. Enquanto o cachorro se abaixa para pegar a salsicha, Kay pisa em sua cabeça, exibindo a diferença na dinâmica de poder entre eles. No entanto, mesmo que o cachorro não entenda o que o bebê está dizendo, isso não significa que ele tolerará desrespeito. Ele dá um soco no rosto do Prota com duas patas bem posicionadas, fazendo o bebê voar. Então, ele se vira para aproveitar sua salsicha em paz, mas o bebê não vai tolerar isso deitado. Kay salta para atacar o cachorro com um grito de guerra estridente. Ele se lança sobre o cachorro, e os dois lutam enquanto a mãe ri das travessuras deles. Parece que os dois já se tornaram amigos. Enquanto cozinha, ela percebe que está sem farinha. Quando ela se abaixa para tentar encontrar, lá no entanto, o monstro slime azul surge da pia, e se eleva sobre o cachorro e o bebê, mirando diretamente na mulher distraída que ainda está tentando encontrar uma nova flor para usar e cozinhar. O slime se ergue no ar e mira diretamente na mãe do Prota.
O cachorro entra em ação e corre para atacar o monstro antes que ele possa machucá-la. Ele chega bem a tempo de empurrá-la para o armário da pia antes que o slime possa atacá-la. Felizmente a mãe não sabe o que está acontecendo. Enquanto o slime e o cachorro brigam atrás dela, o Prota observa tudo acontecer com uma expressão nada impressionada. O monstro está fraco demais para causar problemas reais, mas ainda será difícil lidar com ele. Seu líquido torna ataques cortantes e cortantes inúteis, então eles precisam encontrar outra maneira de lidar com ele. Sua mãe tenta sair do armário, mas está mais preocupada com a dor de cabeça, sem nem perceber a intensa batalha acontecendo entre o cachorro e o monstro atrás dela. O slime eventualmente começa a envolver o cachorro e se transformar em algo diferente. Kay terá que agir rápido antes que as coisas saiam do controle. Ele se lembra de suas batalhas anteriores com o monstro slime, que ele é fraco a secura, então ele precisa encontrar algo para secá-lo. Ele imediatamente percebe sua garrafa cheia de leite em pó e a abre antes de jogar lá no monstro. O slime recua e encolhe antes de saltar pela sala, perdendo umidade graças ao leite, o que o deixa em pânico e reagindo por causa disso. Ashen aproveita a oportunidade quando ele para de se mover para prender-o sob uma lata de lixo. Parece que as coisas se acalmaram, e tanto o cachorro quanto sua mãe espiam por trás do balcão da cozinha. Sua mãe, então, acidentalmente derrama a farinha nos dois, deixando-os ainda mais desorientados. Por causa da flor derramada, sua mãe corre para se lavar antes que a flor manche sua roupa. Enquanto isso, Kay continua curtindo a emoção de conseguir capturar um monstro. Slimes podem ser usados como repelentes naturais de monstros, o que significa que se ele conseguir espalhar o líquido nas janelas, isso pode servir como um impedimento para qualquer ataque de monstro que possa acontecer no futuro. De repente, a lixeira começa a se mover e o slime salta de debaixo dela, aproveitando o silêncio como uma oportunidade para escapar. O cachorro fica na frente dele antes que ele consiga ir muito longe, e o Prota corre para tentar prender Lu novamente, mas ele ainda consegue escapar, dessa vez evitando completamente ficar preso debaixo da lixeira. Antes de ir embora, ele levanta o dedo do meio para os dois, enquanto desliza pela janela. O slime chegou à casa dele sozinho e causou o caos, e então teve a audácia de tentar ir embora sozinho. Ele pode ser fraco, mas é arrogante demais pro gosto de ambos, e isso os deixa furiosos demais para deixá-lo escapar livremente. Kay pega um guarda-chuva próximo como arma e sobe no cachorro como se fosse alguém de confiança. É hora de ele perseguir o monstro antes que ele vá longe demais e cause ainda mais problemas. Não há como deixar Lu escapar, pois pode causar mais problemas para eles ou para outros no futuro. Eles chegam ao térreo do prédio e veem o slime empoeirado no topo de um prédio. Ele pinga seu líquido na cabeça de uma garota que passava e ela olha para cima bem a tempo de ver, Lu pulando e tentando engoli-la. Kay e o cachorro correm para resgatá-los, enquanto o bebê tenta descobrir o que fazer. Se ele usar a própria força, definitivamente não conseguirá resistir ao slime, mas se deixarem o monstro se alimentar da garota livremente, o lugar acabará se tornando um mar de sangue. Esse tipo de cena é algo que Kay já viu o suficiente em sua vida passada. O cachorro é rápido o suficiente para alcançar a garota a tempo e pular sobre ela, enquanto o Prota abre o guarda-chuva e bloqueia a chuva de gosma antes que ela atinja. O slime não se intimida e salta do guarda-chuva, desta vez com o objetivo de atacar o cachorro e o bebê diretamente. Como Kay só pode usar seus poderes por um curto período de tempo, ele tem apenas uma chance para acabar com o monstro em um instante. Ele dispara um soco aprimorado com seus poderes, atravessando o monstro imediatamente e destruindo-o. O slime explode e cai sobre a área, completamente derrotada, enquanto Ashen e o cachorro saem vitoriosos após a curta batalha. Felizmente, ele chegou a tempo de salvar a garota antes que ela se tornasse comida do slime, mas ela também o viu usar seus poderes e parece apavorada. Sem perder um segundo, a garota sai correndo pela rua sem olhar para trás. É compreensível que ela tenha fugido, considerando a cena que acabou de presenciar. O mais difícil de imaginar é quanto tempo ele levará para limpar essa bagunça. Seu rabo sai da fralda e vai absorver a gosma espalhada pela rua. Parece que o rabo tem o poder de absorver a habilidade de outro monstro. Em sua vida passada, a única maneira de Kay absorver uma nova habilidade era trocar, lá pela anterior. No entanto, agora o rabo está rapidamente devorando todo o líquido do slime espalhado e transformando o poder em seu. Ele testa o poder formando uma bola de gosma na mão. E realmente parece que os dois poderes estão coexistindo. Em sua vida passada, Kay se esforçou ao máximo para garantir que trocasse de habilidade o mínimo possível para não ser pego pela organização. Isso acabou sendo sua ruína no final. Mas isso não muda o quão estranho é que a história de Taoi tenha evoluído por conta própria. Provavelmente pode ser por causa da idade dele. Quanto menor a idade de uma pessoa ao começar a desenvolver habilidades, maior o poder da habilidade e mais rápido a pessoa consegue se adaptar a ela. Kay se tornou um usuário elegível para habilidades aos 10 anos, mas todos os mais novos que ele morreram. A maioria das crianças não sobrevive a toxinas de monstros, e todas acabam morrendo assim que são expostas a elas. Mas agora Kay é ainda mais jovem do que qualquer um dos outros candidatos em potencial de sua vida passada, o que significa que seu potencial de crescimento é incalculável. Enquanto ele pensava em como fazer as coisas, o cachorro trouxe de volta para casa em segurança.
Ele salta de seu fiel corcel e usa seus novos poderes de gosma para cobrir a área, garantindo que nenhum monstro volte à sua casa. Mas só isso já o esgotou de toda a energia e o deixou exausto. Não adianta pensar em adquirir novas habilidades ou se adaptar à atual, pois sua resistência baixa demais para que ele consiga fazer qualquer coisa com os poderes. No entanto, ele não precisa se preocupar muito com o futuro, já que os monstros não devem mais vir perturbá-lo, graças à sua barreira de slime. Kay desaba no chão, exausto, e o cachorro se aproxima dele com um olhar ameaçador. Parece que finalmente chegou a hora de o cachorro se vingar da humilhação sofrida anteriormente. O cachorro se abaixa e pega o prota pelo pescoço, e por um momento, o bebê pensa que está prestes a virar comida de cachorro. De volta ao apartamento, sua mãe sai do chuveiro, completamente limpa da farinha que caiu antes. Ela vai até a sala para ver como o filho está e o vê aconchegado com o cachorro no chão. Pode parecer que eles estão aconchegados, mas Kay luta ferozmente contra o peso do cachorro em cima dele. Horas se passam e o bebê consegue se libertar de sua prisão fofa para começar a proteger o apartamento. Ele consegue cobrir as janelas, as saídas de ar e também os canos de drenagem com a gosma especial. Agora, mesmo que um grande desastre aconteça na casa, eles estarão seguros por um tempo. Enquanto fazia tudo isso, ele conseguiu descobrir o estado atual da cauda. Aparentemente, ele pode acumular até 4 habilidades ao mesmo tempo, ao contrário de sua vida passada, onde ele tinha que trocar uma pela outra. Agora, ele pode usar tanto a cauda de coiote quanto seus poderes de gosma, mas apenas por cerca de meio minuto. Para se preparar para um grande desastre, ele precisará fazer outras coisas. Uma das primeiras coisas que qualquer sobrevivente precisa desesperadamente no apocalipse são suprimentos. A maior causa de morte após o desastre nem foram os monstros. Foi a fome causada pela logística interrompida, que eventualmente levou à busca desesperada por suprimentos. Se alguém conseguir estocar suprimentos logo no início e evitar o conflito por completo, essa pessoa pode até criar seguidores e ter pessoas ao seu lado durante os momentos mais perigosos do desastre. Kay precisará prepará-lo o mais rápido possível, mas, como um bebê, há um limite para o que ele pode fazer. Os supermercados estão lotados e, eventualmente, os lugares ficarão cheios de monstros. Se uma única pessoa for infectada, a doença se espalhará rapidamente, sem esperança de desacelerar. Com seu corpo atual, Kay definitivamente não será capaz de lidar com uma grande horda sozinho, mas também não há muitos lugares onde ele possa conseguir suprimentos agora. Enquanto pensa em outras opções que possa ter para conseguir suprimentos no futuro, o telefone de sua mãe toca na mesa da sala. Ele vai verificar quem é e vê mensagens chegando do grupo de bate-papo do proprietário. Felizmente, o telefone dela não está bloqueado, então ele pode abri-lo facilmente e ver o que está acontecendo. As pessoas no grupo estão discutindo sobre um vírus estranho que está se espalhando e como as pessoas infectadas pelo vírus estão se tornando monstros. É claro que eles ainda não sabem a gravidade do apocalipse que está por vir, e Kay está mais do que feliz em esclarecer. Luz um pouco sobre isso. Ele cria uma conta sorrateiramente e entra na sala, informando as pessoas sobre como um grande desastre está chegando, e elas precisam conseguir seus suprimentos antes que tudo vire um caos. Embora ele esteja tentando ajudá-los, dando instruções cuidadosamente guiadas, está claro que ninguém acredita nele. O fato de ele nem ter um perfil ainda, já que criou a conta recentemente, também não ajuda em nada. Não há nada para ele fazer quando bebê, e fóruns online também não ajudam muito. Nesse ritmo, todos eles vão acabar morrendo antes mesmo da organização se formar. De repente, uma solicitação de amizade chega ao telefone. Ele aceita por curiosidade e a pessoa do outro lado da linha vai direto ao ponto e diz que quer fazer um acordo com ele se estiver realmente procurando suprimentos. O nome de usuário da pessoa é Hot e soa familiar para o Prota. Era o mesmo nome de uma mulher que trabalhava para a organização que também se chamava Hot. Seu palpite é Spotton, e a pessoa do outro lado da tela é de fato a Hot em quem ele está pensando. Ela relaxa na cadeira em uma sala cheia de computadores e gadgets enquanto manda mensagens para ele. Parece que as coisas estão prestes a ficar muito interessantes para ela. É claro que a pessoa com quem ela está falando é uma pessoa muito cautelosa. No entanto, antes de fechar qualquer acordo, eles querem saber qual é o plano dela. Conversar com eles já está se tornando muito difícil e eles mal trocam uma palavra. Então, ela decide ser direta e lhe faz uma proposta na esperança de fechar o negócio. Ela se oferece para lhe dar todos os suprimentos que ele quiser, sejam comida, água, armadura ou qualquer outra coisa que eles precisem. A única coisa que ela coloca um preço é qualquer informação que ele precise. Isso vale 100 milhões de ienes. Mas para o Hot, o transporte também é um problema. Então, ela se oferece para lhe dar as informações que ele precisa. Se ele lhe der 20% dos suprimentos que coletar, tanto o tom de voz dela quanto o preço inicial de 100 milhões de ienes parecem algo mais adequado para um aluno do ensino fundamental. Olhando logicamente, não há como essa pessoa com quem ele está falando não ser o Hot de quem ele se lembra da organização. Ele continua se relacionando com ela, perguntando diretamente por que ele deveria confiar em qualquer coisa que ela diga. Além disso, ele também pergunta por que ele deveria concordar com as negociações em primeiro lugar. Hot pergunta se ele espera se tornar um inimigo em vez de um aliado.
Ela prefere que eles se deem bem em vez de brigarem ou desconfiarem um do outro. O prota concorda e pergunta onde fica o local para pegar os suprimentos. Ela conta que colocou as informações em uma caixa de correio no térreo do prédio onde ele mora. A organização ainda não foi formada, o que significa que Hot ainda não é uma executiva. E, apesar disso, ela ainda é uma mulher perigosa que usa informações para brincar com as pessoas em benefício próprio. Assim que mira em seu alvo, ela usa todos os truques que conhece para explorar ao máximo. De jeito nenhum, ela gostaria de se dar bem com alguém com quem acabou de começar a conversar. Ela só quer atraí-lo para uma armadilha usando informações como isca. Desta vez, porém, Kay está ciente de seus truques, e será ele quem vai agitar as coisas, não ela. Ele descansa primeiro e dorme por 2 horas. Quando ele acorda, sua resistência gasta antes está completamente recuperada, e ele está pronto para ir e obter as informações de que precisa. O elevador tem câmeras de segurança, e ele definitivamente não quer revelar sua identidade a ela tão facilmente. Então, em vez disso, ele volta sua atenção para a escada. Ao chegar lá, percebe que há um problema com seu plano. Ele ainda é um bebê, e a escada é muito difícil para ele subir com seu corpo atual. Nesse caso, ele tem que confiar em seu companheiro peludo. Ele se vira para o cachorro dormindo no sofá, sabendo que o cãozinho é sua única esperança de chegar à caixa de correio. Kay vai acordar o cachorro, agarrando seu rabo e arrastando-o, mas o cachorro não acha graça. Ele dá um tapa em Kay com o rabo, fazendo o pequeno sair voando com a bochecha vermelha. E Kay pensou que tinha conseguido domar a fera, mas parece que eles ainda não estão se dando bem. Kay vê algo no balcão da cozinha que deve ser capaz de ajudá-lo. É uma caixa de petiscos e ele deve conseguir usá-la para atrair o cachorro e fazê-lo ajudá-lo. Ele despeja um pouco do petisco nas mãos e leva até o focinho do cachorro. Em questão de segundos, o cachorro se levanta e concorda imediatamente com o acordo. Parece que, apesar da cara feia, a lama é fácil de agradar. Com o transporte garantido, o próximo passo é chegar ao local onde Hot deixou a informação antes que sua mãe acorde. Ele cavalga o cachorro pelo prédio e finalmente chega onde estão as caixas de correio. Dentro de uma das caixas de correio há uma carta rosa saindo dela. Obviamente, esse deveria ser o alvo dele, mas também há uma câmera monitorando a área. É óbvio que Hot quer usar a câmera para confirmar sua identidade. Se isso acontecer, suas informações serão vendidas imediatamente e ele perderá a vantagem. Hot não se mete com pessoas que não conhece, então Kay precisa manter o anonimato, custe o que custar. Nesse caso, ele só precisa se livrar dela. O prota ativa seus poderes esticando finos tentáculos vermelhos pelo quarto e examinando os arredores em busca de algo suspeito. Além da câmera de segurança do apartamento, ele consegue encontrar outras 3 câmeras escondidas, provavelmente instaladas por ela. É óbvio que ela quer desesperadamente expor a identidade dele. Ela ri com entusiasmo em sua sala de computadores, esperando ansiosamente para ver que tipo de idiota cairá em sua armadilha desta vez. No entanto, sem que ninguém se aproxime da caixa de correio, ela recebe a confirmação da pessoa com quem estava falando de que ela já havia coletado as informações. Ela olha desesperadamente para as imagens da câmera, mas a única coisa que vê na transmissão é um cachorro parado displicentemente ao lado da caixa de correio. Mal sabe ela que atrás do cachorro está o alvo de sua irritação. Tentando ler a carta sem que ela percebesse, ele conseguiu descobrir onde estava o ponto cego da câmera e usou seu companheiro peludo para se esconder e ler a carta discretamente. Ele pega o panfleto da caixa de correio e sai correndo sem ser visto. O panfleto leva a uma promoção de liquidação em um supermercado da região, e é provavelmente para lá que ele precisa ir. Enquanto lê o panfleto, Hot ansiosamente toca o telefone, pedindo que ele revele exatamente quem ele é. Ele a provoca de volta, dizendo que revelará sua identidade se ela lhe der 100 milhões de ienes. Isso deixa Hot ainda mais irritada, pois seja quem for essa pessoa, ela está claramente a subestimando e ela quer ter certeza de que ela se arrependerá. Ela ativa um sistema de vigilância de aranha escondido dentro de um ralo e ordena que ele escaneie todo o prédio. O dispositivo com aparência de aranha é equipado com uma câmera, além de ser à prova de poeira, água e resistente a temperaturas, ímãs, alta velocidade e choques elétricos. A aranha avança em direção a Kay e ao cachorro, mas é imediatamente pisoteada por um par de chinelos fofinhos que desce as escadas atrás deles. Hot grita de dor quando seu robô de 30 milhões de dólares é destruído em questão de segundos. A pessoa responsável pela destruição é sua própria mãe, e ela desceu para procurá-los depois de um tempo sem vê-los. Hot chora pela perda de seu dispositivo aranha, mas felizmente parece que a função de áudio ainda funciona. Ela consegue ouvir uma voz feminina do outro lado da linha. E então ela percebe que a função de chamada também funciona, o que significa que eles também deveriam conseguir ouvi-la. Ela pega o microfone e tenta ameaçar quem está do outro lado da linha, avisando que eles não venceram só porque conseguiram esmagar a aranha dela. Agora que ela ouviu a voz deles, ela pode expor todas as mensagens e o passado obscuro deles pela internet. Ela continua provocando, mas quem tá do outro lado da linha não responde. Em vez disso, eles continuam falando com outra pessoa, comentando que estão usando roupas leves e que podem pegar um resfriado. É então que Hot percebe que a pessoa do outro lado da linha não consegue ouvi-la e que ela estava falando sozinha o tempo todo.
Além disso, depois de pesquisar um pouco, mesmo com sua vasta rede de conexões, ela não consegue descobrir quem é a pessoa do outro lado da linha. Quem quer que sejam, estão completamente escondidos e ela não tem ideia. Enquanto isso, Kei ganha uma carona de volta pro apartamento da mãe. Ela o repreende por ter saído sozinho e diz o quão perigoso é. Enquanto isso, a aranha mecânica jaz esmagada no chão e só pode ser usada com 4% da capacidade. Hot finalmente entra em contato com Kei novamente e diz ao bebê que ela dará as informações de graça, assim como os suprimentos. Parece que ela já desistiu e é quase decepcionante a facilidade com que desistiu, apesar de todos os problemas que causou. Quando eles retornam ao apartamento, Kei é surpreendentemente inocentado por ter saído correndo. Sua mãe pensa que o cachorro abriu a porta sozinho e que o bebê saiu engatinhando depois, ainda meio dormindo. Por causa disso, ele não poderá usar o cachorro por um tempo, e ele foi amarrado para evitar novos incidentes como esse. De acordo com Hot, um supermercado estilo armazém será inaugurado em breve, o que significa que ela vai doar suprimentos de um estoque que roubou de outras pessoas. Para Hot fazer isso de boa vontade, ela está sendo bastante generosa, apesar de tudo. Se ele vai juntar os materiais, precisa fazer isso o mais rápido possível, mas primeiro ele precisa descobrir um jeito de chegar ao supermercado. Ele deixou um folheto sobre a mesa para a mãe ver, mas ela nem percebeu. Não tem como ele simplesmente contar a ela sobre o fim do mundo, mas ele precisa fazer alguma coisa. Enquanto tenta decidir o que fazer, ele a ouve falando sobre como só resta leite para 5 dias. É uma oportunidade perfeita e ele pode usar isso a seu favor. Ele empurra o copo de leite sobre a mesa e finge ainda estar dormindo quando ela se aproxima para verificar o barulho. Quando ela vai recolher o leite, finalmente percebe o folheto sobre a mesa do supermercado. Ela o pega e começa a pensar em dar uma olhada. E tudo corre conforme o planejado por Kei. Finalmente chega o dia da viagem ao armazém, e ela veste o bebê com roupas cor-de-rosa para a decepção dele. Enquanto ambos estavam fora, a cadela foi deixada em casa com bastante comida. Eles chegam ao supermercado, mas antes que ela pudesse entrar, um segurança corre para perguntar o que ela estava fazendo na área. Ele diz a ela que há uma doença infecciosa circulando e que as pessoas devem se abster de circular. A mãe tenta dizer a ele que só quer comprar leite em pó para o bebê, mas o guarda não aceita nenhuma das desculpas dela. Ele é funcionário público, e Kei sabe que o governo logo desaparecerá, então eles não precisam se preocupar com coisas assim por muito tempo. O guarda só está fazendo isso porque recebeu ordens e diz a ela que ela deveria ir para casa. Enquanto conversa com ela, ele não percebe o monstro se aproximando atrás dele até que ele coloca a mão na cabeça do homem. Num instante, o monstro aperta sua mão e a cabeça do homem estoura como um balão ensanguentado. Então, ele mira na mãe e na criança indefesas. Este monstro é muito maior do que qualquer coisa que Kei já tenha enfrentado. E é um tipo proliferativo forte, então também não tem nenhum ponto fraco em particular. Ele não quer revelar sua força, mas se não usar seu poder, tanto ele quanto sua mãe morrerão ali. Não há tempo a perder, e ele tá prestes a entrar em ação, mas sua mãe o arranca do carrinho e tenta fugir. Kei sabe que fugir é inútil, já que essa coisa é de uma espécie completamente diferente. É muito mais rápido que um humano e sua mãe não têm esperança de escapar a pé. Conforme o monstro se aproxima deles, Kei nota uma caixa de extintores de incêndio na parede, e então ele usa seus poderes para quebrar a caixa. Ela explode e cobre toda a área com gás. A nuvem repentina é suficiente para Kei se espremer dos braços de sua mãe e atacar o monstro, fazendo-o voar para longe e colidir com uma parede. Ele tem cerca de 30 segundos até a poeira baixar para lidar com esse monstro. Nesses 30 segundos, ele vai precisar resolver a briga com esse monstro antes que sua mãe perceba o que está acontecendo. Sua mãe desmaiou devido ao ataque repentino do monstro, então ele precisa se certificar de cuidar de tudo antes que ela acorde. Felizmente para ele, ela está inconsciente devido ao impacto anterior, mas não há tempo. O tipo proliferativo tem seu núcleo na cabeça. Se ele conseguir atingir a cabeça da criança, ela certamente morrerá com um único golpe. No entanto, o monstro ainda está ileso, mesmo após o golpe que ele lhe deu anteriormente. Kei precisa se certificar de acabar com a fera com um único golpe antes que ela possa se levantar e machucá-lo ou a sua mãe. Não há atalhos que ele possa usar como das outras vezes. Desta vez, ele terá que lutar de frente com suas próprias forças. Felizmente, ele consegue pelo menos ficar de pé desta vez e não precisa rastejar. O monstro toma a iniciativa e pula em direção à criança, mas a Khan consegue se esquivar antes que ela o derrube. Ele então usa sua habilidade de fatiar o monstro com fios finos de sua habilidade de sapo. Ele não conseguiu derrotar o monstro, mas pelo menos conseguiu fazê-lo sangrar depois daquele ataque pesado. As coisas não parecem boas agora, mas o Prota tem certeza de que quem vai vencer é ele. Ele corre para atacar o monstro novamente, desta vez certo de que pelo menos consegue se defender. Graças ao seu corpo pequeno, ele consegue se esquivar facilmente da maioria dos ataques e usa a corda de sua habilidade de sapo para girar em torno do corpo dele e se enrolar nele. Então, ao pousar, ele puxa a corda mais uma vez, cortando-o instantaneamente. Parece que ele está em vantagem, mas ainda precisa acertar o monstro na cabeça para derrotá-lo.
Felizmente para ele, com um corpo tão grande, fica difícil mirar em um bebê que se move rápido. Ele também não consegue usar toda a sua força devido à velocidade com que é forçado a se mover. Para o monstro, seria o mesmo que tentar perseguir um rato. Eventualmente, Kei está prestes a correr e ser mais esperto que o monstro, desgastando-o severamente até que ele mal consiga se mover. Tudo isso graças à experiência que ele acumulou com as batalhas de sua antiga vida até agora. Graças aos ataques constantes do bebê, o poder do monstro foi bastante reduzido, e mais um golpe deve ser suficiente para derrotá-lo, mas ele não pode se gabar demais. E embora o monstro tenha sido severamente enfraquecido pelos ataques constantes, ele usa toda a sua força para agarrar um dos espinhos de suas costas e arremessá-lo contra o bebê com uma força incrível. Kei é rápido o suficiente para se esquivar do ataque, mas ele ainda consegue cortar profundamente sua testa. Ele salta para longe, colocando uma distância considerável entre ele e o monstro antes que ele possa lançar outro daqueles ataques. Se ele continuar a atacar assim, o bebê não terá chance de se aproximar para acabar com ele. Por enquanto, ele precisa tentar pensar em outra estratégia, como um ataque surpresa, ou precisa encontrar uma maneira de desviar a atenção dele. Também não resta tempo, e ele logo sentirá os efeitos colaterais do uso de toda a força de seus poderes. Por enquanto, ele pode ter que correr e levar sua mãe embora antes que ela se machuque. Enquanto ainda tentava decidir o que fazer, ele percebe sua mãe olhando desamparadamente para o térreo. Parece que seu tempo se esgotou mais rápido do que ele esperava. E agora ela acordou e está desesperadamente procurando por ele. Enquanto procura, ela se depara com um monstro e o encara em choque. Em vez de correr, porém, ela enfia a mão no bolso para pegar algo, e Kei grita desesperadamente para ela fugir, pois ela definitivamente não conseguirá enfrentar o monstro sozinha. Mas, como mãe do protagonista, ela definitivamente tem seus próprios truques. Do bolso, ela saca uma arma de choque e atira no monstro, atingindo com uma eletricidade intensa e fazendo-o congelar. Pode ser pouco ortodoxo, mas é exatamente essa distração que o bebê estava procurando. Kei salta do prédio em direção às ruas abaixo. Assim que o monstro se recupera e ataca sua mãe, fazendo-a voar para trás, Kei desce dos céus com um ataque massivo, decidido a acabar com o lixo de uma vez por todas. O monstro olha para cima bem a tempo de ver um bebê com uma enorme quantidade de energia acumulada na perna, descendo em alta velocidade. O ataque acerta em cheio a cabeça do monstro, quebrando-a e matando-a instantaneamente. Sua mãe ainda está no chão, inconsciente, enquanto o bebê se aproxima para verificar seu estado. Por mais que ele ainda não goste muito dela, teria sido muito mais perigoso para ele se ela não estivesse lá tentando protegê-lo. Ela não só veio tentar salvá-lo, apesar do perigo, como também arriscou a vida para salvá-lo. Ainda há muito treinamento que ela precisa passar antes de poder ser útil para ele, mas parece que ele pode pelo menos confiar nela. Enquanto pensa nisso, os efeitos colaterais de seu poder o atingem, e ele desaba ao lado dela, perdendo também a consciência. Quando ele acorda muito mais tarde, ele tem um curativo na cabeça, e um homem estranho de olhos vermelhos está arrumando uma nova fralda para ele. Kei não reconhece o estranho, e sua forma imediata de autodefesa é urinar no homem para tentar assustá-lo. Sua mãe rapidamente se apressa em se desculpar, esperando que o estranho não se ofenda. Ele limpa o xixi do rosto, aceitando o fato de que provavelmente só assustou a criança e que foi por isso que aconteceu. Ele então pergunta se ela está se dando bem com o cachorro, e parece que sua mãe conhece o homem. O homem provavelmente é o antigo dono do cachorro, e ele agradece por cuidar do vira-lata. Kei está mais preocupado com o fato de sua mãe definitivamente ter visto o monstro que os atacou antes, mas ela está agindo como se nada tivesse acontecido. Então ele percebe que seu cabelo está molhado. Isso provavelmente significa que ela estava chorando em segredo novamente enquanto ele dormia. O homem diz a ela que eles estão saindo para estocar suprimentos e a convida para ir sozinha com eles. Isso chama a atenção de Kei, que percebe que estocar suprimentos e comprá-los com a ajuda de outras pessoas definitivamente não é uma má decisão. Antes de segui-los, porém, ele ainda precisa recuperar o núcleo de cristal do monstro que derrotou. Ele salta do carrinho e corre até os restos mortais do monstro. Assim que usa sua cauda de sapo para absorvê-lo, ele imediatamente ganha o poder do monstro. Desta vez parece ser uma habilidade de endurecimento, que já se fundiu à sua corrente sanguínea. Não é uma habilidade ruim, e agora ele pode usar sua cauda como uma espécie de escudo. Mas antes de rastejar de volta para o carrinho, ele percebe o homem estranho de antes de receber uma ligação no celular dela. Ele está conversando com alguém e eles parecem estar falando sobre o fato de que ele e sua mãe são um fardo para eles. Ele também revela que o motivo de estar trazendo os dois é porque em uma emergência eles podem ser usados como iscas e pelo menos ser um pouco úteis. O sujeito é definitivamente louco e está claro que tem más intenções. Ele diz à pessoa do outro lado da linha para pegar outro veículo e mais suprimentos. Enquanto Kei ouve a conversa, ele acidentalmente esbarra no caminhão atrás do qual está escondido, e o homem rapidamente se vira, pronto para atacar qualquer um que o esteja espionando. O homem se aproxima dele, mas claramente espera ver alguém ameaçando, e em vez disso, vê um bebê, o que o faz baixar a guarda. O homem dá um tapinha na cabeça de Kei e pergunta como ele chegou até ali.
Então ele volta ao telefone e diz à pessoa do outro lado da linha que o bebê ouviu a conversa, mas que não se importa, já que é apenas um bebê. Além disso, como Kei é apenas um bebê, matá-lo não será um problema. O bebê abaixa a cabeça, ansioso, ao perceber que o sujeito é completamente louco. Todos entram em um carro e sua mãe o prende em uma cadeirinha de segurança no banco de trás. Então, eles se preparam para embarcar com o homem e outras 3 pessoas no carro. Kei não confia no louco como motorista, mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Se ele pudesse ao menos usar seu poder, seria capaz de esmagar o louco em um instante e provar quem é mais forte. Os outros no carro se conhecem e sua mãe tenta puxar assunto oferecendo alguns salgadinhos aos outros. É incrivelmente estranho que essas pessoas pareçam tão calmas apesar de tudo o que está acontecendo. Kei começa a se perguntar se eles sequer viram as imagens dos monstros e por que alguém sairia de casa naquele momento. O homem liga o carro e acena para a pessoa no complexo onde estão hospedados. Ao saírem, Kei percebe que a falta de consciência deles provavelmente é uma espécie de autodefesa. Afinal, mesmo que as pessoas vejam monstros ou cadáveres, isso nem sempre significa que o mundo está acabando. Tudo o que podem fazer é agir normalmente e tentar esconder o medo. Enquanto continuam a dirigir pela cidade a Siertita, Ling traz uma caixa de sanduíches para compartilhar com todos no carro. As pessoas no carro são todas moradores do prédio onde Kei e sua mãe estão hospedados. Lá está sua mãe, Ling Ingu, moradora do quarto 502. Depois, Adeno, moradora do quarto 103. E, finalmente, a Ryuko Kasain, morador do quarto 104. Sua mãe continua oferecendo lanches para os outros no carro. Enquanto dirigem para o supermercado, Ryuko pergunta à mãe como ela consegue criar um filho sozinha, apesar de todas as dificuldades. Afinal, ela é jovem e bonita, e também não parece estar trabalhando. Também é perigoso sair com uma criança. A mãe dele inicialmente considerou deixá-lo em casa, mas percebeu que sempre que Kei fica sozinho, ele começa a agir de forma estranha. Ela teve que levá-lo consigo depois de pensar muito. A Chan, inconscientemente, tenta dizer à mãe para parar de falar enquanto ela suspira ao pensar em todo o caos que aconteceu por causa do filho nos últimos dias. Um dos homens na frente é Shin Manoru, do quarto 504. O motorista comenta que Ling é útil em uma luta, especialmente porque ela conseguiu derrubar um monstro enorme com sua arma de choque. Eles também trouxeram o cachorro no caminhão que o segue, para terem mais poder de ataque caso algo aconteça. A mãe de Kei não se lembra do que aconteceu e não percebe que foi o filho dela quem fez todo o trabalho. Enquanto continuam a dirigir pela cidade, o motorista percebe que algo está errado. Deveria haver mais monstros por perto, mas o lugar está surpreendentemente vazio. De repente, ele percebe alguém correndo na rua, claramente procurando por ajuda. Enquanto ela corre pela rua procurando um lugar para se esconder, a parede de um prédio próximo se abre e uma mão se estende para ela. Então, de repente, ela é tomada por vários monstros ao mesmo tempo. O motorista diz para eles segurarem firme enquanto ele tenta manobrar o carro para evitar uma colisão com os monstros e a garota. O carro e o caminhão derrapam para evitar a pequena multidão de monstros e conseguem passar em segurança. O cachorro late alto no banco de trás enquanto os monstros se aglomeram sobre a garota e a puxam para o chão. Ela grita por socorro enquanto os monstros se amontoam em cima dela e a atacam. O dia de hoje tem sido realmente agitado desde o momento em que Kei e sua mãe saíram de casa. Eles estão cercados por monstros e Kei para um momento para analisar a situação em que se encontram. Os monstros com cabeças de inseto que cercam o carro têm marcas de picadas no pescoço. O manipulador de todos os monstros deve ser algum tipo de ciborgue. Os manipuladores de parasitas são monstros do tipo parasita e têm a capacidade de transformar humanos em ciborgues. Seu poder individual não é muito grande, mas em grandes números a história é diferente. E enquanto o manipulador continuar por aí, os monstros ciborgues continuarão se multiplicando. A melhor coisa que eles podem fazer é encontrar uma maneira de escapar imediatamente. O resto dos monstros insetos que não estão atacando a pobre garota de antes começam a vir em direção ao carro para atacar os que estão dentro. Eles estão perto demais para o gosto do motorista e em questão de segundos, um dos monstros consegue romper o para-brisa. Kei olha ao redor e sabe que é definitivamente possível que todos eles sobrevivam a essa situação, mas ele precisa afastá-los rapidamente antes que se tornem avassaladores. Infelizmente, porém, ele só pode usar seus poderes por 30 segundos, e se desperdiçar tudo aqui, estará tudo acabado. Ele olha ao redor do vagão e se pergunta se algum dos passageiros conseguirá lutar. Ryu olha desesperadamente para fora do carro, para a garota que está sendo espancada e devorada pelos monstros. Ela grita para que o outro no carro pare de perder tempo e a salve. Isso irrita Kei imediatamente, pois ele percebe que ela será um fardo para eles no futuro. Em vez de tentar encontrar uma maneira de ajudar a todos, ela chora para que todos a salvem. Eles podem muito bem deixá-la, porque ela não é útil em uma luta. Shin Manoru diz a eles que não devem ir salvar a garota. Ela já tem o mesmo ferimento que todos os outros monstros no pescoço, o que significa que ela provavelmente já é uma causa perdida.
Shin Minoru claramente tem olhos afiados, mas provavelmente é velho demais para ser útil em uma batalha, mas pode pelo menos ser forte o suficiente para carregar suprimentos. O motorista pergunta se eles devem entrar na confusão, mas se eles vão atacar, devem lidar com os monstros primeiro, antes que todos sejam eliminados. Kei não gosta dessa ideia, pois parece que ele tá tentando matar todos. Eles não podem confiar no cara quando realmente importa. A pessoa que dirige o caminhão atrás deles provavelmente é a mesma. Denko pega um objeto duro de algum lugar no carro e anuncia que irá ajudar no que puder. Ele parece um fracote, mas também pode ser o tipo de pessoa que surpreendentemente enlouquece do nada. Ele tenta dizer que não está com medo, mas está claro que não é nada confiável. Parece que realmente não há ninguém no carro que possa derrotar os monstros que o cercam. Sua mãe enfia a mão na bolsa para pegar a arma que estava usando antes. Assim que Den ouve que ela vai sair com a arma, ele decide que não precisa mais ir. Enquanto todos conversam, um objeto afiado penetra repentinamente no carro, atravessando o peito de Den, então ele se joga para fora do carro como uma boneca de pano. Então garras afiadas cravam-se na lateral do carro, e um monstro inseto diferente enfia sua cabeça aterrorizante no carro e imediatamente enfia uma garra em Ryu, matando-a imediatamente. Parece que este é o corpo principal de todos os ciborgues. Deve ter se escondido em algum lugar, esperando a hora certa para atacar. Como não há ninguém confiável no carro, parece que o bebê terá que intervir e lidar com a situação. Antes que ele possa se levantar, porém, um ferrão afiado vai direto em direção à sua mãe. Ele não é rápido o suficiente para deter Lu antes que se aproxime dela. Mas em vez do ferrão atingi-la, ele inesperadamente apunhala o assento do carro. Eles olham para frente do carro e veem Shin Minoru segurando o monstro de surpresa. Shin Minoru percebe que essa pessoa deve ser o chefe de todos os monstros. O monstro se vira e tenta apunhalar Lu no rosto, mas ele agarra o ferrão e o quebra. Está claro que esse homem é completamente diferente, já que conseguiu derrotar o chefe de todos os monstros com as próprias mãos. O monstro grita enquanto enfia o próprio ferrão em seu pescoço. Então, conforme os gritos do monstro finalmente desaparecem, ele morre e Shinoru joga seu cadáver, fazendo-o cair no chão da rua. Enquanto limpa o sangue do rosto, ele reclama de como está envelhecendo. Enquanto isso, Kei observa com adoração ao perceber que o velho é uma potência total, mas então ele percebe que a luta ainda não acabou. O monstro no chão tem uma segunda fase e eles ainda não podem baixar a guarda. Kei não sabe quem é esse velho, mas mirar no coração não é suficiente para matar o monstro. Como ele esperava, o monstro começa a se levantar novamente e fica claro que está prestes a atacar novamente. Ele não tem voz para falar, então só tem uma maneira de avisar o velho antes que as coisas piorem. Ele grita o mais alto que pode, fazendo com que o velho olhe para trás e se esquive por pouco de um ataque furtivo do monstro inseto. O velho já viu isso antes quando ainda estava na divisão de combates